Boa tarde, Sara, Patrícia, Joana, Maria Lúcia. Boa tarde a todos. Pessoal, hoje nós vamos continuar estudando sobre a estrutura das palavras, certo? Como eu estou sem lousa, né? Eu estava com aquela lousa improvisada, mas tenho que fazer outra para que dê para copiar. Eu trouxe alguns exemplos, certo? Em tarjetas, a gente vai usar tarjetas, tá certo? Porque a gente tem que criar alguma coisa, né? Para a gente entender melhor o conteúdo. Aí, assim, vocês já estudaram a estrutura das palavras, né? O módulo 1, que era a parte mais simples dessas estruturas. Vocês estudaram o radical e estudaram os afixos, né? A gente viu só essa parte. A parte 1 era só isso. O radical, que era o radical das palavras, né? E o que eram os afixos, são os sufixos e os prefixos. Hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras. Módulo 2, a gente vai ver que uma palavra, gente, ela tem muitas outras coisas na sua estrutura, né? Além de um radical ou de um afixo. Uma palavra pode ter vogal temática, pode ter desinência, pode ter vogal de ligação, consoante de ligação. Então, a gente vai ver que a estrutura da palavra, né, seja ela um substantivo, um verbo, vai muito além de radical e dos afixos, tá certo? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 302, certo? Para a gente fazer o estudo dessa estrutura das palavras. Com o passar dos dias, eu vou trazer depois para vocês um esquema para vocês copiarem no caderno, parecido com aquele que eu fiz com vocês sobre a crase, tá certo? Porque esse conteúdo que nós estamos vendo não é um conteúdo difícil, certo? É bem tranquilo, porém, às vezes, pode confundir um pouquinho, né? Você confundir a vogal temática com a desinência, mas vamos lá. Página 302 do livro didático Estrutura das Palavras 2, Análise Linguística. Vamos lá. Se alguém quiser ler, porventura, me avise aí no chat, tá certo? Na primeira parte desse capítulo, vimos que a base de uma palavra é chamada de radical, o elemento que possui seu sentido básico. Ao radical, podemos acrescentar os afixos, que possibilitam a criação de palavras. Tanto o radical como os afixos são estruturas mínimas que possuem sentido. Por exemplo, desculpa, gente. Tanto o radical como os afixos são estruturas mínimas que possuem sentido. Por exemplo, a letra F isolada não possui sentido, mas quando combinada com outras, forma radicais bastante produtivos. Aí vocês vão ver aí os exemplos, né? Como fio, F e L, que está na base das palavras filho, filiação, filial, filhote. O radical veicula sentido, mas a letra F isolada não. Tecnicamente, chamamos de morfema as menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentido, como o radical e os afixos. Agora veremos mais alguns tipos de morfemas. Então, com isso, com esse estudo, né, das palavras, a gente viu que uma palavra ela é dividida, né, por menor que essa palavra seja, ela é dividida em radical, pode ter um prefixo, pode ter um sufixo, e a gente vai ver que uma letra só não tem sentido, né? Não tem valor sintático. Porém, essa letra, junto com outras, né, formam aí uma palavra, e essa palavra a gente vai aprender que ela tem uma estrutura, e a gente dá nome a essas partes, né, a essa estrutura de palavras. A gente vai começar aí pela vogal temática, tá certo? A vogal temática ocorre tanto nos nomes quanto nos verbos. Nos verbos, ela indica a conjunção, a conjugação. A, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Aí tem 3 exemplos aí no livro de vocês. Aproximar, receber, ouvir.
Aí percebam que as vogais aí, nesses verbos, estão em vermelho, certo? Essas vogais que estão em vermelho, são chamadas de vogal temática, certo? Essa vogal temática, ela pode estar tanto no verbo, quanto ela pode estar em nomes como substantivos, adjetivos, e a gente vai ver qual é a diferença, tá certo? Aí vamos lá, tem aí o verbo aproximar. Esse A, grifado em vermelho, é a vogal temática. O que é, gente? Que esse A, grifado aí, né, em uma outra cor, ele representa para a gente, né? Certo, eu já falei que é a vogal temática, ok. Mas essa vogal temática, ela está indicando o quê? O que é que vocês acham? E aí? Eu tenho o verbo aí, aproximar. Eu tenho um A grifado aí, destacado em vermelho, né? É a minha vogal temática. Essa vogal temática está indicando o que nessa palavra? Vocês conseguem identificar ou não? Aí tem também o verbo receber, né? Que tem o destacado de vermelho, e tem o verbo ouvir. E aí? Não conseguem identificar, gente? Vou explicar a vocês, tá certo? Essa vogal temática, no verbo, ela indica o quê? A qual conjugação o verbo pertence. Vocês já estudaram sobre conjugação, né? Sobre primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. A gente começa a estudar isso lá no quinto ano. E a gente vê, quando a gente começa a estudar os verbos, que os verbos só podem ter três conjugações, né? Primeira, segunda e terceira. Aí o que é que a gente aprende? Que se o verbo termina em AR, ele pertence à primeira conjugação. Se o verbo termina em ER, ele pertence à segunda conjugação. E se o verbo, porventura, terminar com IR, ele pertence à terceira conjugação, né? Aí tem os verbos aí que são mais raros, que são os terminados em OR, que são pouquíssimos, que também entram na segunda conjugação, né? Junto com o ER. Mas o que é que essa vogal temática nos diz, gente? Nos diz somente se o verbo é primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Por exemplo, aproximar. Tem o AR. O A eu chamo de vogal temática porque essa vogal está me indicando, me dizendo apenas que esse verbo pertence à primeira conjugação. Só que aí a gente vai ver que a vogal temática ela não está presente apenas em verbos. E é aí que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque às vezes a gente pode confundir a vogal temática, certo? Com a desinência. E é bem nessa parte, né, que a gente vai ler agora que vocês têm que se atentar, tá certo? Vamos lá. A junção do radical com a vogal temática é chamada de tema. Nos exemplos, são temas: aproxima, recebe e ouvir. A vogal temática nominal aparece no final de nomes, substantivo e adjetivo, que não apresentam oposição masculino-feminino. Observe, certo? Vamos lá observar. Então, antes de nós observarmos esses exemplos, é outra informação que a gente acabou de ver. O radical, né, é aquela parte da palavra que não muda e carrega o sentido da palavra. Então, o que é importante aqui? O radical, gente, mais essa vogal temática, juntos, a gente chama de tema. Então, se porventura eu passar uma questão no simulado, na prova bimestral, enfim, no trabalho, perguntando para você qual é o que é o tema, né, de uma palavra, né? O radical é uma coisa, o tema é outra. O tema é o quê? É a junção do radical mais a vogal temática. A isso nós damos o nome de tema. Aí vamos lá. A gente viu que existe a vogal temática nos verbos.
né? Por exemplo, se eu digo assim, cantar, o verbo cantar, vou usar aqui um verbo bem simples. No verbo cantar, tem vogal temática? E qual é a vogal temática? Se tem. O que é que vocês acham? No verbo cantar, qual a vogal temática? Eu tenho aí duas vogais, né? O primeiro A no início, na primeira sílaba, e o A na outra sílaba. Qual é a vogal temática do verbo cantar? O A da segunda sílaba. Muito bem, Sara. Né? Porque ele está me dizendo o quê? Que aquele verbo pertence à primeira conjugação. Até aí, tranquilo. Aí nós vamos ver que essa vogal temática ela pode vir em substantivos e adjetivos. O que é que a gente tem que prestar atenção? Que eu só vou chamar a vogal de vogal temática em adjetivos e substantivos se a palavra, certo, não tiver diferenciação entre feminino e masculino. Por exemplo, os exemplos que tem aí, né? Alegre, livro, toalha, mesa, quente e fogo. Todas essas palavras, a última vogal eu chamo de vogal temática. Por quê? Porque em todas essas palavras, não importa se é um substantivo ou um adjetivo, eu não tenho feminino e masculino. As palavras são, no caso, uniformes. Por exemplo, a palavra alegre. Eu não vou dizer o menino é alegre, a menina é alegra, né? Eu vou dizer simplesmente o menino é alegre, a menina é alegre. Então, não tem diferenciação aí quanto ao gênero. Então, por isso, eu chamo de vogal temática. Por que é que eu estou dando ênfase a isso, gente? Porque algumas palavras não têm vogal temática, tem desinência. Aí, às vezes, o que eu percebo? Que muitas vezes é confundido vogal temática com a desinência. Vocês vão ver bem mais à frente, né? Aí, então, para não gerar dúvida, vogal temática em substantivo e adjetivo só ocorre quando esse adjetivo ou esse substantivo é uniforme, ou seja, tem apenas uma forma para o feminino e para o masculino, ok? Nós vamos agora para as desinências, né? Que é aqui onde às vezes ocorre uma confusãozinha, mas acredito que vai ser tranquilo. Vamos lá. As desinências são morfemas que se ligam às radicais para caracterizar a flexão, ou seja, variação, que o nome e o verbo, né, que os nomes e os verbos podem apresentar. Por esse motivo, as desinências podem ser nominal ou verbal. As desinências nominais marcam o gênero masculino e feminino e o número singular e plural. De substantivos e de adjetivos. Já as desinências verbais marcam a pessoa, o número, o tempo, o modo, né, das formas verbais. Observe. Aí vocês vão ver aí alguns exemplos e depois eu vou mostrar para vocês os exemplos que eu trouxe para vocês tentarem perceber na prática, né, como é que a gente faria isso, certo? Aí vamos lá. Primeira palavra que eu tenho aí é meninas, né? Aí já veio todo separadinho aí para vocês. Tem o radical, né? Menin, vai até o N. Aí tem o A, que nesse caso aí a gente não chama de vogal temática, a gente chama o quê? De desinência, né? E tem o S, que também é uma desinência, sendo que o A é a desinência de gênero, certo? Porque indica se está no feminino ou no masculino. E o S, a desinência de número, que indica se a palavra está no singular ou no plural. Do outro lado, eu tenho aí a palavra filhinha. Aí veio aí destacado radical, o sufixo indicador de grau, ou seja, para indicar que a palavra está no diminutivo, e o A, que também é uma desinência de gênero. E tem aí as desinências verbais, que tem o verbo aí, viveríamos. Tem o radical,
a vogal temática, a desinência de tempo e modo e a desinência de pessoa e número. Aí vamos lá. Qual é a principal diferença, gente, que vocês percebem aí entre a desinência e a vogal temática? Porque eu vou falar o que elas têm de comum, né? Elas têm de comum o quê? Que as duas podem ser verbais ou nominais. Elas podem estar presentes tanto em verbos quanto em substantivos e adjetivos. Mas a gente tem que focar na diferença, certo? Para que quando eu pergunte assim, por exemplo, eu apresento uma palavra para vocês, eu apresento a palavra bondoso. Um exemplo. A palavra bondoso é um adjetivo. Aí eu destaco lá na palavra bondoso a última letra. Aí eu pergunto assim, pessoal, nessa palavra bondoso, o O que está em destaque é uma vogal temática ou é uma desinência? E aí, me respondam. O que é que vocês acham? Vou escrever aqui no chat a palavra, tá? Bondoso. Essa é a palavra. Eu tenho aí a vogal, né? Ó, que é a última vogal da palavra. E se eu perguntar para vocês, né, se eu colocasse essa questão perguntando para vocês, o que é que esse O, né, esse último O, representa? Vocês me diriam o quê, gente? É uma desinência, na opinião de vocês, ou é uma vogal temática? E aí? Pensem um pouquinho e me digam. Vogal temática, desinência. O que seria essa vogal O? Não conseguem identificar? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. A Sara acha que é desinência. A Patrícia acha que é vogal temática. E aí, pessoal? É esse tipo de dúvida, né? Que provavelmente vocês vão se deparar, certo? Na palavra bondoso, o O é uma desinência. Por que é uma desinência? E aí, gente? Por quê? Já estou dizendo que é uma desinência. Por quê? Agora eu quero saber se vocês conseguem identificar o porquê que é uma desinência e não uma vogal temática. Quem sabe? Me responda aí. Pronto, é nesse ponto que eu queria chegar, né? Exatamente, porque a desinência ela marca o gênero ou o número, né? Quando a gente está falando de adjetivo de substantivo. No caso, a palavra bondoso, por que é que não seria uma vogal temática? Porque bondoso tem o feminino, tá certo? Bondosa. Por conta de ter o feminino, ele pode variar no gênero, né? Pode ser bondoso, pode ser bondosa, pode ser bondosos, bondosas, no plural. Então, por isso que é desinência. E nesse caso, é uma desinência de gênero, certo? Então, guardem essa regrinha, certo? Se a palavra varia em número ou gênero, né? Em gênero e número, é desinência. Se não varia, né? Se é uma palavra, um substantivo, um adjetivo invariável, aí é vogal temática, ok? Aí no verbo, como é que a gente vê, gente? Se é vogal temática ou se é desinência. A desinência no verbo é do mesmo jeito, certo? Que no substantivo e no adjetivo. Só que no verbo ela vai marcar o quê? O tempo, o modo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho cantar, o meu A vai ser vogal temática.
Mas se eu tiver, por exemplo, cantássemos, eu posso ter aí a vogal temática, mas eu vou também ter uma desinência, certo? Aí vamos agora, para terminar, para a gente fazer um exercício bem rapidinho, para a consoante de ligação e a vogal de ligação, certo? São fonemas que facilitam a pronúncia de algumas palavras. Para isso, eles são posicionados entre o morfema, naturalmente. Ou seja, tanto a consoante quanto a vogal de ligação não são morfemas, pois não vinculam sentido. Observe. Chaleira. Tenho aí de vermelho radical e de azul o sufixo. Aí eu tenho bem aí no meio o L. Esse L, ele não vincula sentido. Por que é que ele foi colocado na palavra chaleira? Para facilitar a forma falada da palavra. Porque senão ficaria chaeira. Para facilitar, a palavra é chaleira. Esse L é considerado uma consoante de ligação. Ou seja, foi colocado no meio da palavra, certo? Ligando radical e sufixo, para facilitar na hora de nós pronunciarmos a palavra. Do outro lado aí a gente tem cafeicultura. O I tem a mesma função do L na palavra chaleira, só que no caso é uma vogal. Vogal de ligação. Ela está sendo usada na palavra para facilitar a forma como a gente fala, a pronúncia da palavra. Porque, por exemplo, se a gente fosse falar cafeicultura, né? A palavra ia ficar estranha. Então, é cafeicultura. O I é a vogal de ligação. Acontece com a cafeteira e com gasoduto, certo? Então, a vogal de ligação e a consoante de ligação, elas estão fazendo apenas isso, ligando radical e sufixo, ok? Agora, eu trouxe para vocês, né, algumas palavras, certo? E eu vou mostrar para vocês a palavra para a gente marcar de vermelho, porque fica mais interessante quando a gente marca, quando a gente visualiza, né? Vamos lá. A primeira palavra que eu trouxe para vocês foi a palavra amar, né? É a palavra amar. Eu vou grifar de vermelho para vocês, né? É óbvio que vocês vão me dizer aqui a vogal, certo? Nessa palavra, nesse verbo, no caso, a gente tem aqui amar. E eu tenho aqui esse A, né? Que é a parte que nós vamos analisar. Esse A, gente, é uma vogal temática, é uma desinência, é uma vogal de ligação, é o quê? O A. Aqui. Esse A, bem aqui grifado, que foi sublinhado. Vocês acham que esse A, ele está representando o que aqui nesse verbo, gente? Me digam aí. Amar. Essa parte em vermelho é o quê? Vogal temática, vogal de ligação, desinência. Me digam aí rapidinho. E aí, pessoal, nada? Perfeito, Lisa. Vogal temática. Uma vogal temática verbal, porque se trata do verbo. E o que é que essa vogal temática, né? A Lisa falou aí corretamente. Ela está representando aqui, ela está indicando o que nessa palavra, essa vogal temática? Está indicando, pessoal, somente que o nosso verbo amar pertence à primeira conjugação, tá certo? Vamos aqui. Agora, eu vou apresentar para vocês essa palavra aqui, né? Caderno. Qual a classificação morfológica dessa palavra?
né? Quem é que sabe? Quando eu falo de morfologia, eu estou falando das classes gramaticais, certo? Substantivo, artigo, adjetivo. E aí? Ela está classificada em que classe gramatical? É um verbo? É um advérbio? É um adjetivo? É um substantivo? É o quê? A palavra caderno. Vamos aproveitar para relembrar isso. E aí? Eu vou grifar aqui para vocês o O, certo? Quem é que sabe? A que classe gramatical pertence a palavra caderno? É um adjetivo? É um substantivo? É o quê, gente? É um substantivo, né? Um substantivo simples, comum, certo? Concreto. É o caderno. Aí eu circulei aqui essa vogal. Ó, nesse caso, essa vogal aqui, eu classifico ela como o quê? Se eu colocasse em uma prova e pedisse para vocês classificar essa vogal, vocês classificariam como? Como desinência, vogal de ligação, vogal temática, prefixo, sufixo, né? Radical, e aí é o quê? Essa simples vogalzinha, né, nessa palavra. Na palavra caderno, me digam aí. E aí, pessoal, não? Vogal temática. Por que que é uma vogal temática? Quem sabe? Enquanto vocês pensam, eu vou apresentar logo outra palavra para vocês, tá certo? Pronto, Sara, perfeito. Porque o gênero não varia. Aí eu vou apresentar para vocês agora um outro substantivo, né? Apresentei o substantivo caderno e agora eu vou apresentar aqui o substantivo amigo. E eu circulei o O, né? Tanto em caderno quanto em amigo, a vogal circulada foi o O. E aí, essa vogal aqui, na palavra amigo, em destaque, é o quê, gente? Vogal temática. E aí? Qual parte da palavra? Como se classifica essa parte da palavra? Ó, tem aqui dois substantivos, né? Eles têm como o quê? Os dois são substantivos, certo? As duas palavras terminam com a letra O. Aqui vocês me disseram que é vogal temática, no caderno. E agora, no amigo, a Sara me disse aí que é uma desinência. Correto, Sara, é uma desinência. Por que, gente, é uma desinência? Porque a palavra amigo, ela varia, né? Eu posso dizer amigo, amiga, amigos, amigas. Aí eu vou acrescentar aqui nessa palavra amigos, eu vou acrescentar aqui uma letra, certo? Eu vou acrescentar aqui na palavra amigos, amigo, um S. E aí a palavra virou amigos. O O continua sendo desinência de gênero. Não esqueçam, tá? Desinência de gênero. E esse S aqui, ele também tem uma classificação. Que classificação esse S tem na palavra amigos? A letra S se classifica como, gente? Quando a gente fala de estrutura de palavras. Quem sabe? Era amigos, né? Aí o O é uma desinência de gênero, né? Está no masculino. Aí eu acrescento aqui o S, vira amigos. Esse S é o quê? Quem sabe? Perfeito, Patrício. Também é uma desinência, só que no caso é uma desinência de número, porque está indicando o que é que a palavra está no plural. Certo, gente? Muito bem. Então, o O, né? Desinência de gênero, o S, desinência de número. Perfeito. Vamos aqui a mais uma palavra. A palavra agora é meninos. Também é um substantivo simples, né? E aí, pelo que a gente estudou, a gente tem. Vou perguntar uma coisa que a gente estudou há algumas semanas, tá certo? Mas é sobre estrutura também. Qual é aqui, gente, o radical da palavra meninos? O radical.
Vai até onde? Qual é o radical aqui? Coloquem aí no chat. Pronto, Sara, exatamente. O radical menino, né? Aí eu tenho o O e eu tenho o S. E aí, essa palavra, gente, para quem ainda não entendeu, vamos lá. O O é o quê? O menino radical, perfeito. O O é o quê? Classificou só essa vogalzinha como o quê? Desinência. Não, é um artigo se ele estivesse sozinho, né? O menino, aí o O seria o artigo, mas na palavra, tá certo? Eu me expressei mal, né, Sara? Desculpa, mas aí. Desinência de gênero, isso mesmo. Lisa, Joana, Patrício. Pronto, muito bem. Então, desinência de gênero. E o S, eu classifico como o quê? Desinência de número. Fácil, gente, né? Tranquilo até aqui. Esse assunto não é muito complicado. Aí, para a gente terminar, eu trouxe para vocês agora um verbo. Amávamos. Amávamos. Eu tenho aqui, né? Nessa palavra, já adianto para vocês que eu tenho uma vogal temática e eu tenho desinências também. Eu quero que vocês me digam qual é a vogal temática aqui no amávamos. E aí, gente? Qual é, quem sabe, identificar aqui nessa palavra a minha vogal temática? Lembrando que a vogal temática indica o quê? Apenas a que conjugação o verbo pertence. Então, essa vogal temática no verbo ou vai ser a, ou vai ser é, ou vai ser i. No verbo aqui amávamos, a vogal temática é esse a acentuado, certo? Aí eu tenho aqui uma desinência, gente. Qual é a desinência aqui? Correto, Sara. E a desinência, alguém sabe? E aí? Amávamos. Vou marcar aqui para vocês. Esse vá, ele está indicando uma desinência de tempo. E esse mos, né, por conta aqui desse O, desse S, ele está indicando também uma desinência, certo? É de tempo passado, né? De número, certo? Então, gente, não diferencia muito. O nome para o verbo. O que é que diferencia? Que um é verbo e o outro é um substantivo, um adjetivo, é um nome. Para terminarmos, é a última palavra que eu trouxe para vocês, certo? Eu trouxe para vocês aqui a palavra maresia e eu já circulei aqui esse é. O que é que vocês acham que esse é está indicando aqui na palavra maresia? Será que ele está indicando? Será que esse é uma vogal temática? É uma desinência? É o quê? O que é que vocês acham? Na verdade, gente, é uma vogal de ligação. Isso mesmo, Patrícia. É uma vogal de ligação, tá certo? Ela está aqui no meio da palavra, só ligando meu radical ao meu sufixo. Então, aqui é uma vogal de ligação, ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a este conteúdo? Pronto. À medida que nós formos, que vocês forem respondendo as questões, a gente for corrigindo, as dúvidas que forem surgindo, nós vamos sanando, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, gente, o assunto. Desejo a vocês uma boa tarde. Fiquem com Deus e coloquem o número aí no chat, por favor. Oi, Sara. Pode falar. Tia, eu tava com uma dúvida. Assim, quando uma pessoa coloca um elogio na sua foto, o correto é você escrever você que é ou você quem é? Você quem é? Né? A gente usa muito você que é.
Mas quando a gente for se referir à pessoa, né, a gente tem que usar o quem, apesar de eu usar o que também. Certo? Então é isso, gente. Tchau. Vou só fazer aqui a frequência, tá bom?